da morte. Paulo fala, a lei, ele é o ministério da condenação e da morte, escraviza. Por quê? Porque você não chega a Deus por meio dela. Pelo contrário, ela revela os nossos pecados, ela revela a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza que recebemos de Adão. Então, no verso 2, ele diz assim: mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado. Ou seja, havia um tempo que nós seríamos livres. Lembra do tema? A liberdade cristã? Amém. Esse tempo, seguindo o texto, está chegando. Olha lá. Assim também nós, quando éramos menores, nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus vem na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo dele, Jesus chega e ele nasce segundo a lei. Por que Jesus nasce debaixo da lei, gente? Porque a lei, ela tinha um papel, né? A lei, ela nos mostrava como nós precisávamos ser salvos. Ela tinha esse papel também, ela mostrava para a gente como é que nós poderíamos ser salvos. Como era que ela dizia? Ela dizia que tinha que ter sacrifícios. Ela dizia que tinha que ter sacrifício e tinha que ter uma penalidade, tinha que ter um pagamento para ser feito. A lei mostrava isso. Quando ela mostra que você é transgressor, logo ela vai mostrando qual é a saída. A solução é essa aqui. E a Bíblia, o tempo todo na Velha Aliança, nós estamos fazendo teologia bíblica e nós estamos ouvindo falar da grande história. E a grande história nada mais é do que a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Jesus redimindo todas as coisas. Jesus, do início ao fim das Escrituras. Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus em Gênesis. Jesus em toda a Bíblia. Jesus em Abel. Jesus no princípio, no primeiro versículo da Bíblia. Não é? Capítulo 1, versículo 1. Jesus no sacrifício, na oferta de Abel. Jesus aparecendo em Gênesis capítulo 3, versículo 21, dizendo que Deus vestiu o homem com peles de animal. E aquilo ali era uma figura do sacrifício de Jesus. Amém. Jesus aparecendo. Então Jesus chega exatamente para cumprir a exigência da lei. Oh glória! Amém. A exigência da lei, ele veio cumprir aquilo que a gente não podia cumprir. Amém. Por isso que o verso diz que ele nasceu de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, se submete à lei para cumpri-la. Porque o verso 5 deixa isso claro. Olha o 5. Fica fácil para a gente compreender o né? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora é a hora que você dá uma glória a Deus. Glória a Deus. A adoção de filhos. A gente olha para outras passagens e a gente vê, por exemplo, o Evangelho de João, dizendo assim: veio para os seus não receberam, mas a todos que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, mas da vontade de Deus. Porque Deus morre, cumpre as exigências da lei em Jesus Cristo para resgatar apenas os seus eleitos, o seu povo. Então nós somos resgatados porque fomos feitos filhos. Então há outras passagens, como por exemplo, eu quero que você veja lá Romanos capítulo 8, verso 14, que diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14 fala dessa filiação e diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão. Veja que lá a introdução do capítulo 4 diz que nós estávamos debaixo de escravidão, mas quando Jesus nos fez filho,
nós já não recebemos o espírito de escravidão. Que espírito foi? Ou o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Ou seja, se colocar debaixo dos rudimentos ou da lei, só vai gerar escravidão e temor e nada de libertação, e nada de liberdade em Cristo Jesus. Ela vai gerar uma opressão, uma condenação e morte. Porque se tem condenação, tem morte. Por isso que é na sequência do capítulo 8 de Romanos aqui, Paulo vai dizer que nem a morte nos separa do amor de Deus. Amém. Porque ele começa dizendo, agora pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Porque você chama Deus de Pai? Porque você recebeu o Espírito de adoção, porque você recebeu o Espírito de Deus, ele guia você, e você agora sabe que é um filho de Deus, que é um amado de Deus, que é um eleito de Deus, e agora você, pela graça, por estar em uma aliança, por ter recebido o Espírito de Deus, você se aproxima do seu Paizinho querido, do seu Deus, do seu Pai, na certeza de fé de que Ele é com você. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, letra maiúscula, letra minúscula, o próprio Espírito de Deus que você recebeu, que nós recebemos, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aí? Amém. Ok. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha a semelhança com a carta lá. Herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oh, glória. Ele vai terminar lá na frente falando sobre aqueles os quais de antemão conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses predestinou, e aos que predestinou justificou, aos que justificou glorificou, Paulo fala, né? Com uma linguagem, mesmo falando do futuro, de algo que ainda vai acontecer, ninguém aqui foi glorificado ainda, mas o fato da garantia dessa aliança da graça, salvos pela graça, por causa da eleição da graça soberana de Deus, nós somos chamados, conhecidos de antemão, predestinados, justificados e também glorificados. Aí Paulo vai dizer assim, tá, você era menor e estava nessa situação. Você foi resgatado para essa realidade. Por qual razão então você quer voltar a esses rudimentos fracos? Versículo 6, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, a quem clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Diga amém, alguém aí. Amém. Você não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. Porém, filho. Quantos filhos de Deus tem aqui? Aleluia. Também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses. É a semelhança com o que ele cita lá no verso 1 e 2, né? Esses deuses que nós servimos antes. Quais são os deuses? Principados e potestades nos guiavam. Éramos escravizados por lei e por principados e potestades. Paulo se inclui nisso quando vai falar do assunto. Ele mesmo diz, os quais andamos outrora, no passado estávamos assim. Você quer voltar para essa realidade tão fraca? Porque era o que estava acontecendo com os Gálatas. A mistura, o retorno à lei cerimonial, à lei de Moisés, é o retorno a algo que Jesus cumpriu, nasceu debaixo dela para cumprir, para nos resgatar. Verso 9.
Mas agora que conheceis a Deus, ou glória, ou melhor ainda, ou antes sendo conhecidos por Deus, há uma diferença, né? Amém. Conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, por isso que tem esse antes conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Pô, gente, aqui eu acredito que a gente já seria bem um alerta bem forte para a gente não retornar. A gente, assim como Paulo, ficar indignado, triste, com aqueles que tentam fermentar. Paulo vai dizer um pouquinho lá na frente, no capítulo 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso ele continua dizendo assim: tomara que esses caras fossem mutilados, cortados. Paulo está indignado. O Martinho Lutero, ele tinha essa carta com a sua esposa. Ele perde sua esposa e dá o nome a essa carta de Catarina Vambora. É o nome da sua esposa, a carta amada, guardada. Ele tinha ela porque ela nos alerta, ela abre os nossos olhos para o que é puro, para o que é genuíno, para aquilo que realmente Deus fez. A intenção de Deus está clara aqui. Então que a gente se alegre em tê-la conosco, tenha prazer em receber a compreensão do que essa carta quer nos ensinar. Glória a Deus, irmãos. Glória. Então, fracos e pobres, meu irmão e minha irmã, eu nem sinto necessidade de sair daqui. É fraco e pobre. Se colocar, retornar, é fraco e pobre. Vamos nos manter na graça de Deus? Amém. Vamos desejar crescer na graça de Deus. O Pedro, que é uma figura que aparece nessa carta, que é corrigido por Paulo, nós falamos dele aqui ontem, né? O Pedro, irmãos, é o apóstolo Pedro, o amigo de Jesus, 3 anos e meio andando com Jesus, crescendo no ministério, apóstolo ocular, apóstolo do Cordeiro. Esse homem, ele foi corrigido por Paulo, um cara que nasceu e apareceu depois, e nem andou com Jesus Cristo, nem esteve na presença do ministério de Jesus como Pedro teve, mas ele aparece aqui e erra e falha. Mas eu vejo que é muito interessante algo que a gente aprende com Pedro. Pedro, ele foi corrigido, ele foi exposto por Paulo. E ao ser exposto, e essa carta nos expõe, essa carta ela cobra da gente, ela exige da gente temor às Escrituras, respeito às Escrituras, retorno às Escrituras. Esse Pedro, ele é corrigido, mas sabe qual foi a reação de Pedro por ser corrigido? E a gente vê isso pouco. Olha, escuta, a gente tem visto isso pouco, mas como a gente precisa ver pessoas retornando às Escrituras, pessoas amando, igreja amando as Escrituras. E aqui, como você, depois de um dia de sol, de lazer, de prazer, de muito desgaste físico, eu não estou vendo aqui ninguém dormir. Estou vendo aqui olhos abertos, impactado com o Evangelho sendo pregado. Você precisa estar aqui para ver. Esse Pedro, gente, na carta dele, eu queria que você desse uma olhada na segunda carta de Pedro, capítulo 3, por favor. Pedro tem uma reação e ele registra essa reação, e é uma reação que a gente pode estar aprendendo muito com ele. A gente vê pessoas se fechando para o Evangelho, se associando com aquilo que não é Evangelho. E a gente tem esse exemplo aqui, capítulo 3, verso 15 de 2 Pedro, gente. O Pedro faz um registro que eu acredito. Vamos ver o 14? 13, por favor. 2 Pedro 3:13. Eu aprendo com Pedro aqui a ser humilde para aprender.
Aleluia. Mesmo que seja com alguém mais novo que eu, não é? Na Glória a fé, Jesus. no estudo, seja na idade, Deus fez assim com Pedro, né? Pedro não se fechou. Olha lá, nós porém, segundo a sua promessa, Gálatas fala de uma promessa, ser livre por uma promessa. Amém. Pedro está dizendo assim: nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Como é que se espera os novos céus e nova terra? Baseado em quê? Em uma promessa. É uma promessa. Foi por causa de uma promessa que Deus justificou a mim e a você. Deus aceita você por causa de uma promessa feita a Abraão, Aleluia. pré-anunciando o Evangelho. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, cujo igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo fala em Efésios, irmãos, que Deus deu a ele o discernimento de Cristo Jesus, dos mistérios de Deus. O Evangelho da Graça, de fato, foi dado a Paulo, para que Paulo pregasse esse Evangelho. E Paulo, ou Pedro, está reconhecendo isso. Ele diz: olha, amado irmão, nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu acredito que Pedro estava lembrando de Gálatas. Eu acredito, pode ser de outros momentos, mas o encontro que ficou bem registrado, é bem notório entre Pedro e Paulo, é Gálatas, onde Paulo faz uma correção da sua conduta, do seu procedimento com relação a guardar a lei ou os rituais judaicos. Pedro é corrigido e Paulo aqui volta a falar desse assunto. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas são difíceis de entender e de fato é mesmo, né? Muita coisa difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, aqui olha a semelhança com quem estava perturbando os Gálatas. Estavam deturpando os Gálatas. Eles estavam deturpando. Estáveis deturpando, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o que estavam fazendo é deturpando, ou seja, vocês não compreendem de fato o que está escrito, que Paulo faz o tempo todo, gente, é utilizar a própria escritura sagrada para trazer a verdade, né? Amém. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, decaias da vossa firmeza. O que Paulo vai falar é de uma liberdade que nós temos em Cristo, para que você possa ficar firme. E aqui há uma semelhança enorme com que Paulo prega em Gálatas, porque esse rapaz me parece que de fato aprendeu muita coisa com Paulo. Amém. E assim eu e você também podemos aprender. Então ele termina dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, aleluia, agora e no dia eterno. Voltando a Gálatas, verso 10. Depois que ele fala no 9 sobre rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Aqui é onde ele está falando do calendário, que era uma das coisas que os judaizantes tentavam retornar para que os cristãos convertidos ao Evangelho da Graça de Deus retornassem. Era uma das coisas que eles utilizavam para estreitar a liberdade dos Gálatas. O calendário, né? Como a circuncisão mostrada em Gálatas, capítulo 15, e no capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele vai falar dessa liberdade, do que eles usavam para tirar essa liberdade. Eu quero que você veja capítulo 5, verso 2, com os seus olhos aí, gente. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que era uma outra verdade
utilizada para perturbar os Gálatas, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Como ele já disse, e a gente já falou, se você tenta ir pela lei e tropeça apenas em um, é culpado de todos. Capítulo 4, verso 11. Receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Isso é uma preocupação de todo líder, de todo pastor, de todo ministro, né? Que se deve ter realmente. Você prega o Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno, de repente você vê as pessoas retrocedendo, não é? Retrocedendo e se colocando de novo debaixo desses rudimentos, debaixo do fazer, debaixo das obras, da lei. E aí, Paulo diz assim: será que eu trabalhei em vão? Não é? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Paulo nos dá uma informação aqui, gente, que pode nos ajudar muito, né? Deus utiliza de tudo para alcançar o seu povo, né? Paulo chega enfermo aos Gálatas, e porque Paulo chegou enfermo, essas pessoas ficaram completamente abertas, amigas ao ministério Paulo, ao ministro Paulo. Abriu as portas. Você é bem-vindo. Cremos no que você prega. Que bênção. Que coisa boa. Receberam bem por causa de enfermidade. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Verso 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Paulo faz a pergunta: vocês não se exultaram, não se alegraram quando eu cheguei e trouxe o Evangelho da graça? Foi o que houve com ela? Perderam aquela alegria? Paulo está fazendo uma pergunta para eles: cadê aquela exultação que você ficou tão feliz quando eu disse que você era salvo pela aliança chamada graça? Por causa de uma promessa, que Jesus morreu no seu lugar e pagou a sua conta. Obrigado, Jesus. Aí Paulo está perguntando: cadê aquela alegria? Exultação, na Bíblia, né, no original, ele fala sobre uma alegria indizível, uma alegria grande, forte, cheia de alegria. Foi como eles receberam Paulo e que receberam o Evangelho. Pois vos dou o testemunho de que, se possível for, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. A alegria era tão grande da notícia da salvação pela graça, que ele diz: rapaz, eu vou tirar os meus olhos para dar para vocês, para Paulo, para você. Eu vou tirar. Foi assim com os macedônios, né? Eles davam tudo, se envolviam, eram alegres, se envolvia com tudo, com Paulo, pedia para estar dando, ofertando, se alegrando, tudo por causa de uma graça que foi concedida para eles. A alegria da salvação mediante a graça de Deus. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo faz essa outra pergunta. Por quê? Porque Paulo está corrigindo, né? Trazendo agora, irmãos, tentando levar os irmãos ao retorno. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Gente, isso aqui a gente pode tirar muito proveito disso. Esses dias eu tenho conversado com os pastores e a gente tem observado o quanto essas pessoas que deturpam, perturbam, eles querem. O quanto eles acabam arrastando pessoas e a gente sem discernir o que está por trás. O que eles querem?
eles não querem, quando a pregação não é o evangelho genuíno, o que eles querem não é glória para Deus. Porque o evangelho da graça, ele só dá glória a Deus. Amém. O evangelho puro só dá glória para Deus. Não tem glória para homens, não. É só para Deus. Mas olha o que eles querem. O que o evangelho errado e distorcido quer? A gente poderia estudar um pouco mais esse verso 17. Os que vos obsequiam, os que arrudeiam os irmãos, os que querem cercando você, o que eles querem? Não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Quer tirar você, é assim, vamos lá. Paulo é o apóstolo, Paulo é o pastor da igreja, Gálatas, e os caras querem tirar eles perto de Paulo. Aí qual o risco, qual o problema disso? Eu vou deixar de ouvir, de ser alimentado pela verdade, e vou servir um outro evangelho, seguir e ouvir um outro evangelho que não é evangelho, que é anátema, que é maldito, 2 vezes maldito. E qual é a intenção? A intenção é que o seu zelo seja por eles, que você os siga. Eles querem, irmãos, favor de você e não de Deus. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então, dar ouvidos a um falso evangelho, irmãos, é deixar de ser zeloso pelo bem. Seguir falso evangelho, segundo Paulo está dizendo aqui, é deixar de fazer o bem, e é mesmo. Porque quando a gente não submete ao puro evangelho, o que eu tenho visto por aí, é muita gente fazendo mal. Mal, não é pouco não, é muito mal. Destruindo igreja, dividindo igreja, roubando ovelha de igreja, e coisas semelhantes a essa. É isso que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo, faça o bem, não colabore, não compactue com isso. Não aceite isso, isso é um evangelho mentiroso. O evangelho verdadeiro não produz isso. Que coisa horrível. É o que nós temos visto dentro da igreja. É assustador, irmãos. É verdade. É assustador. Mas eu estou feliz. Amém. Eu estou feliz. Você está feliz? Amém. Porque Deus tem o seu povo. Aleluia. Deus tem um povo que não deturpa. Deus tem um povo que ama. Como eu estou feliz com esse acampamento. Só por esses momentos aqui é o principal. Só porque Gálatas chegou. Só porque estamos estudando essa cartinha, né? Você está feliz? Amém. 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. De fato, é uma expressão de um pastor que realmente, irmãos, é um pastor de Deus e que se deve pensar assim, não é? Porque há irmãos que de fato seguem e fazem guerra e erram porque não estudam, não conhecem. Existe também. Existem falsos irmãos, mas existem irmãos que não conhecem, não estudam. Por isso, eu também expresso a alegria de a gente estar fazendo teologia, né? Na nossa igreja está oferecendo curso de teologia em todos os lugares, Corrais Novos, Caicó, todo o interior, Açu, Itajá, todo o interior, São Paulo, Natal, e não só isso. Nossas igrejas estão oferecendo escola bíblica dominical, nós estamos estudando, nós estamos caminhando bem. Amém. Deus está nos abençoando com a coisa certa. Teologia bíblica, escola dominical, para que a palavra possa chegar e de fato tirar as pessoas da escravidão, do poder do inimigo e da força da lei, que é condenar, que é mostrar o pecado, para que a gente possa de fato permanecer debaixo da graça de Deus.
Versículo 20. Poderá eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Você já viu a liderança, a nossa liderança de uma igreja com outro tom de voz? Paulo está dizendo assim, eu tenho que melhorar esse tom de voz aqui, porque eu estou perplexo. E de fato, gente, a gente precisa se render e se submeter à correção. A gente já citou o exemplo de Pedro, né? Se a gente não for corrigido, gente, a Bíblia diz que nem filho é, né? Deus corrige a quem ama. Paulo está dizendo assim, eu estou aumentando o tom de voz porque eu estou meio que indignado, não tem condição não. De vez em quando não se assuste de você ver uma liderança brava, uma liderança que está protegendo, sabe por quê? Porque ele sofre dores de até Cristo ser formado em nós. Versículo 21, Paulo vai falar novamente de duas alianças para mostrar para a gente o porquê dessas coisas, né? Verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Não é interessante essa pergunta? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que querem ficar lá debaixo. Vocês não ouviram a lei não, é? Porque se ouvisse, vocês não iam. Se você soubesse o que ela diz, qual a exigência dela, para quê, qual o papel dela, vocês não iam. A pergunta é retórica e a intenção é essa. Aí ele vai dar exemplo, ele vai dizer o exemplo de Abraão, Sara, Agar e Ismael. Verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Oh, glória! De novo, filhos por causa de uma promessa, herdeiros por causa de uma promessa, justificados por causa de uma promessa, liberdade por causa de uma promessa. Verso 24, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a que gera para a escravidão, esta é Agar. De novo, Paulo está dizendo assim, ei, sai daí, sai debaixo da lei, vem para cá, porque aí é escravidão, aí não tem liberdade. O grito do verso 1, do capítulo seguinte, para a liberdade que Cristo, não foi a lei, para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, Agar é o Monte Sinai, ou seja, o Monte Sinai é onde foi dada a lei, não é? 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Oh, glória, você é da descendência. Abraão, Isaac e Jacó, e você? Abraão, Isaac e Jacó e você. Ismael é uma outra linhagem. Quando Abraão foi desmamar Isaac e Ismael, é registrado lá em Gênesis, de que Abraão abençoou os seus filhos, né? Abraão, depois que Sara morre, ele tem uma outra mulher chamada Quetura, né? Só sendo uma eleita de Deus. Ele tem um filho com Sem, impossível. Depois convive um tempo, Isaac cresce, Sara morre, ele casa com outro, Quetura. E velhinho está fazendo filhos. Ele faz 6 filhos com Quetura, bem velhinho. É uma bênção. É igual aos judeus, né? Eu estava conversando com o seu Braz, o pai da Carla e da Karen. O senhor coronel do exército, aposentado, está com a gente aí. Ele falando sobre a bênção
de Israel. Ele tem experiência com guerras, ele falando sobre os judeus, impacta ele fica pensando, rapaz, os judeus onde ele vai se dão bem. Israel em 1948 retorna para Israel e retoma o país, e a coisa desenvolve, ele é uma potência, gente, 70 anos depois, tinha sido destruído, mas ele conversando com o pastor Sérgio, dizendo, rapaz, eles falando, lembrando e conversando sobre essa promessa. Eles rejeitaram e sofrem porque rejeitaram, mas Deus tem um negocinho com os judeus. Tem uma coisa com eles. E é exatamente essa promessa, meu irmão. Você é filho da promessa. Paulo vai mudar já o assunto e está preparando para dizer, gente, vamos ficar na liberdade? Porque você é filho da livre, você não é filho da escrava. Paulo vai começar a tratar sobre os resultados, os efeitos de ser alcançado pela graça, a vida que nós vivemos por ser alcançado pela graça. E aí ele, antes de entrar, ele fala de uma liberdade. Continuando o verso 29 para encerrar, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gente, eu quero te mostrar um verso lá em Gênesis 21, 9. Abra comigo hoje aqui em cima, eu quero fazer isso rápido, por causa do nosso horário, né? Mas olha só. A gente quer descobrir por que a turma gosta de fazer uma confusãozinha com o uso da graça, né? 21, verso 9 de Gênesis diz assim, vendo o que Paulo está citando, né? Eu acho que o Paulo usa a Bíblia com força para fazer as suas defesas. Vendo Sara, o que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando de Ismael, o filho da escrava, perturbando o filho da livre. Isaac era o eleito. Isaac era o filho da promessa. Isaac é o filho que Deus disse, vai ser, não adianta você inventar nada com Agar, manda para fora, não quero nada com isso. O meu negócio é com Isaac. Só que Ismael, perturbando, caçoando, o filho da livre, é disso aqui que Paulo está falando em Gálatas, e eu quero te mostrar exatamente o final do verso, a parte B do verso 29, que diz, olha, assim, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Paulo está dizendo assim, deixa eu explicar por que está acontecendo tudo isso. Aquele jeito que era lá é agora. Tem uns camaradas aí que são da carne, que são das obras, da lei, que fica perturbando os da livre. Mesmo jeito agora. Puxa, vem para cá agora para o dia de hoje, porque ela tem o mesmo poder, se encaixa do mesmo jeito. A cartinha aqui não perdeu validade, é do mesmo jeito hoje. Então você que é filho da livre, que acredita no Evangelho da graça de Deus, se prepare. É normal que você seja perseguido. E eu sei quem persegue você. São os filhos da escrava. Pegou aí, não? Então vamos lá. Verso 30. Contudo o que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho. Olha que lindo, de novo, né? Contudo o que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Glória. Louvado seja Deus. Pastor José, você pode colocar aquela música novamente? Qual delas? Aquela primeira, no seu nome. Mas aquela música nos abençoou muito desde ontem, né? Louvado seja Deus. Dona Raimunda, a gente trouxe envelope para ofertar? Que bênção.
Vamos fazer assim, eu queria encerrar com esse louvor novamente, para a gente se alegrar um pouco mais, louvar e adorar o Senhor, e também estar entregando as nossas ofertas. Aleluia. Ai, que bênção. Grande é o Senhor. Pode soltar. Todos que quiserem ofertar, se por acaso, baixa tudo. Se por acaso você quiser ir no seu quarto, pegar as suas ofertas, peça seu envelope para os irmãos e vá até lá e separe. Aleluia. Se tem alguém que quer ofertar, só levantar sua mão e separe as suas ofertas aí. Deus seja louvado. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos adorar, cante louvores. Vamos cantar esse louvor com alegria.